Eu sou Marco Bertalô Bai, sou economista, moro em Botucatu e trabalho no Instituto Elo, que eu ajudei a fundar em 1991, onde nós organizamos um curso de agricultura biodinâmica e trabalhamos com a economia associativa e com a trimembração social. A trimembração social é um caminho, é uma forma de você olhar para a realidade social atual. E o que a gente vê hoje é que nós vivemos um tipo de um nó que se formou entre o Estado e as grandes corporações. E esse nó, ele segue o interesse do lucro com o voto, de certa maneira. E como a vida engloba mais do que isso, por exemplo, a cultura, a educação, elas estão totalmente na dependência tanto do Estado, de um lado, ou da economia das corporações do outro lado. Então, a trimembração, ela justamente procura perceber como esse setor da educação, da vida que a gente chama de vida espiritual, ele está como que atrofiado. Ele existe ali, a trimembração é real, mas ela está muito dependente. Então, um dos objetivos da trimembração social é justamente promover uma libertação, principalmente desse setor da sociedade que hoje, com as ONGs e tal, fica na dependência do Estado e da economia. A trimembração, a gente olhando para essa realidade da trimembração que já existe na sociedade, só não bem identificada, é justamente ao identificar essas tendências opostas até, porque, por exemplo, a vida cultural, ela tem a ver com desenvolvimento e aplicação de capacidades. Então, esse é o espaço onde você precisa ampliar a liberdade, a pessoa poder se desenvolver de acordo com os seus dons, poder não só se desenvolver, mas também depois, ao aplicar essas suas capacidades, ele possa oferecer aquilo que ele pôde desenvolver. Uma educação muito baseada em programas do Estado ou das empresas apaga um pouco esse aspecto. E é isso que a gente sente que tem que fortalecer. Na verdade, todo o princípio da autogestão, ele é fortalecido por essa ideia, porque você também precisa da autogestão, o quanto melhor, mais isso está acontecendo hoje na própria economia. Você não precisa só de um espaço de liberdade justamente para poder, de iniciativa, como a gente diz, para você poder servir ao outro. No fundo, a economia é isso, a gente trabalha para o outro. Então, tem esse lado que chama para o egoísmo, mas se a gente entender bem as relações, a gente vai perceber que a economia precisa de um movimento oposto, de atender de fato as necessidades do outro, porque a gente só sabe trabalhar para o outro, não trabalha mais para si. Então, a autogestão é outro princípio da trimembração que é muito valorizado, né? Nas instituições de ensino, quanto mais elas forem livres, né? Então, por exemplo, nós temos a ideia de que o Vale Educação é algo muito importante, seria uma grande ferramenta, porque aí libera o Estado de ter que determinar o detalhe da educação, mas dá aos pais a escolha de levarem os seus filhos para a escola que eles acreditam. Então isso vai gerar uma motivação nas escolas, atrair as crianças e realmente levá-las à sua formação. Esse tipo de movimento é que existe nessa palavra meio complicada da trimembração social, porque realmente são como três membros, três esferas que interagem, que não são separáveis totalmente, mas que precisam ser tratadas de formas adequadas. Então, como eu já falei, a liberdade no campo educacional, no campo estatal, político, jurídico, é bem claro que é a igualdade, e como eu já falei, no campo da economia, essa coisa da solidariedade, da fraternidade, ou simplesmente do interesse pelas pessoas que eu estou atendendo. O que foi muito bonito ver aqui é que a reunião começou com 15 apresentações
de 10 minutos. Então a primeira sensação que você tem é, nossa, vai ter um monte de coisa nada a ver com nada, né? Coisas isoladas. E então você corre um risco nesse campo, e isso é muito bonito porque aí você abre para o novo. E é isso que a gente está precisando, nós precisamos do novo. Então, isso aconteceu aqui. Essas 15 contribuições, elas foram se complementando, chamando a atenção para aspectos que a gente nem tinha percebido. Então, foi muito rico nesse sentido, porque a gente percebe que quando a pessoa pode trazer o que vem dela como contribuição, isso sempre acaba encontrando lugar para se expressar e para ser uma contribuição real. Não existe um modelo, entendeu? Se a gente chegasse aqui e dissesse assim, ô pessoal, eu tenho uma solução para a questão social, os ouvidos se tapam na hora. Todo mundo tem a solução. Então a gente precisa interagir e tirar os caminhos de nós mesmos, não é? E é isso que a gente chama a libertação da vida espiritual, que a gente pode chamar também de cultural, educacional, não importa. É onde o indivíduo é desenvolvido e onde ele tem a chance de ser ele e de contribuir para a sociedade. Então eu acho que vai depender da gente, se a gente quer desfazer o nó que existe hoje, que leva à corrupção, essa coisa daí eu tenho voto, então te vendo um projeto, e a empresa dá uma parte do lucro para ter mais lucro. Se você continua nesse nó, a gente já sabe o que vai dar. Nós estamos destruindo tanto as pessoas que não têm acesso, quanto a natureza. Ela também está sofrendo muito, e são duas questões inseparáveis também, né? Então, o futuro nós vamos ter que criar, e vai depender da nossa decisão. E o interessante é que a gente sempre acha que através do Estado nós vamos resolver. Só que o Estado não pode forçar ninguém a ser social, nem a ter um comportamento ambiental correto. Ele pode estimular. E isso acontece de uma forma muito mais eficiente naquilo que a gente chama de vida espiritual, quer dizer, a educação. É ali que o indivíduo percebe que ele pode ter prazer em trabalhar para o outro, por exemplo. E que o ganho dele, é claro que é importante, mas ele é para poder trabalhar para o outro, para poder dar o que eu sei fazer para os outros. Isso dá prazer também, é parte da motivação, não é só o lucro e o poder. Esses, na verdade, nos transformam em meio que animais, né? A competição, ela vira uma luta do mais forte, do mais animal, que a gente até às vezes treina, né? Quando vai treinar uma equipe de venda, vende, vende, vende. As pessoas não podem ser elas porque não têm nem acesso a um recurso, né? Então a capitalização dos jovens é fundamental dentro desse movimento, para eles poderem realmente até ser empreendedores, né? Que isso é o que motiva o jovem, que tira ele das drogas também. Se ele puder fazer algo útil, ele não precisa das drogas nem da violência, né? A violência e as drogas são a medida do nosso insucesso conosco mesmo. Então a gente precisa de uma nova ciência, de um novo jeito de pensar o ser humano, que a gente chama de ciência espiritual, porque o nosso lado motivacional, ele é espiritual. Nós não nos consideramos apenas um saco de moléculas, né? Nós queremos ser mais. Eu me considero mais do que um saco de moléculas. Então, eu quero me motivar para aquilo que eu faço, não só para engolir mais cheeseburger e andar de... né? A economia, a gente tem essa coisa do neoliberalismo, que é quase uma outra forma de domínio estatal da economia. E a gente sente que não é esse o caminho, que a gente precisa de um outro órgão de autogestão. Então, na economia, ao invés do Estado ser quem controla, são os próprios participantes da economia. Só que não só os produtores, ou os fabricantes, ou os comerciantes, não. As três únicas categorias do campo econômico, que são o consumidor, o comerciante e o produtor. Esses três têm que se reunir e combinar como vamos fazer, inclusive combinar preços. E aí você tem mais chances de ter um preço mais certo, digamos assim. Aí você não precisa falar tanto em dar para os pobres, é melhor você pagar o trabalho deles direito, não é? A distribuição de renda através do preço é o melhor caminho.
Tem a ver com a percepção do valor, claro. Tem os dois lados. Tem o lado mais anímico do ser humano e tem o lado até de que você não pode comparar um alface com agrotóxico e não sei o quê, com um alface orgânico ou biodinâmico. Então, o que está ali é um valor que precisa ser percebido. E isso pode ficar visível nesses fóruns econômicos. E não à mercê de um Estado abstrato que fica organizando e botando um monte de regra que só sufoca a iniciativa. Ele está disposto a pagar um pouco mais porque ele sabe que ele vai economizar, inclusive, hospital e meio ambiente. O meio ambiente está ali gritando e a gente está fazendo ainda muito pouco, né? Então é quase uma questão realmente urgente. Tal da trimembração. Não, então, esse encontro aqui, eu acho que o que ele teve de especial é essa coisa dele abrir para o inesperado. Nós temos que arriscar e deixar as pessoas contribuírem, né, as que estão envolvidas com o assunto, e ali surge algo que é uma multiplicação daquilo que cada um trouxe. É um colorido, exato. Fica uma pintura, cada um traz uma cor e vira uma pintura. Às vezes você joga no lixo, mas faz outra. Mas quando dá certo, é aí que tem o novo, né? Aí que vem o novo.